Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Confessa Aí Podcast. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma homenagem, uma singela homenagem a um dos principais ícones do cinema, porque nessa semana, mais precisamente nessa quinta-feira, um dos maiores ícones dos filmes de terror completou 40 anos. Isso mesmo, pessoal. A franquia Sexta-feira 13 completou nessa quinta-feira 40 anos. E nesses 40 anos de histórias teve muita coisa, muitos bastidores, muito entretenimento. E ele é considerado hoje um dos principais ícones da cultura pop. Então se você curte Sexta-feira 13, se você quer conhecer um pouco dos bastidores e como começou todo esse universo, acompanhe esse vídeo até o final, que esse vídeo tá demais hoje, pessoal! Meus amigos, protejam seus corpos que Jason Voorhees está fazendo aniversário de 40 anos e não está pra brincadeira. Meus amigos, como eu falei pra vocês no início desse vídeo, a franquia Sexta-feira 13 completou nessa quinta-feira o seu aniversário de 40 anos. Por isso a gente aqui do canal Confessa e Podcast decidimos fazer esse vídeo homenageando esse ícone do terror que faz parte, de várias gerações, faz parte da vida de muita gente, principalmente daqueles adolescentes dos anos 80, anos 90, que costumava reunir os seus amigos para assistir todos aqueles filmes ainda em VHS. Nesse aniversário de 40 anos tem muitas surpresas, porque provavelmente vão ser lançado mais um reboot agora, provavelmente agora em 2021, devido a essa pandemia de Covid que a gente está enfrentando. Tem muitas informações dispersas ainda, mas o que a gente sabe até o momento é que provavelmente esse novo reboot vai sair em 2021 e a produção dele já teve até início. Mas para contar a história desse ícone do terror, vamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente lá no início da década de 80, quando o diretor Sean S. Cunningham estava praticamente atolado em dívidas e os filmes que ele produzia não faziam muito sucesso. Foi então que ele teve a ideia de produzir um filme, mas um filme que ele, segundo as palavras deles, iria entrar para a história. Então ele demorou um tempinho ainda para matutar, para saber que caminho seguir, e ele sabia, devido às condições dele, que o filme mais viável para isso acontecer seria um filme de terror. E como na época o filme Halloween do John Carpenter fazia um imenso sucesso, estourava nas bilheterias, ele decidiu então criar sua própria franquia de terror. Então ele produziu e patenteou o nome Sexta-feira 13 e ofereceu o filme e a ideia do filme para vários estúdios. Só que até então os estúdios eles tinham apenas esse nome, Sexta-feira 13, o que fazia com que o diretor demorasse um pouco para vender essa ideia. Foi então que a Paramount comprou a ideia, comprou o nome e deu cartão verde para começar a produção do filme, que até então não se tinha história nenhuma, apenas o título. Somente o título do filme, o Sean S. Cunningham decidiu chamar o seu amigo de longa data, o Victor Miller, para que ele escrevesse um roteiro, e ele solicitou que o roteiro fosse completamente inspirado no Halloween, que era o filme do John Carpenter que fazia muito sucesso na época. Para vocês terem uma noção, chegou um certo momento do roteiro que ele teve que reescrever porque estava quase virando um plágio ali, de tão semelhante que estava ficando o roteiro. Então o Victor Miller pediu para o diretor para que ele tivesse liberdade de escrever um roteiro inspirado em Halloween, mas que ele construísse toda uma temática nova. E foi então que surgiu o primeiro roteiro de Sexta-feira 13. Friday the 13th. Com o roteiro finalizado, o diretor agora só precisava de um mestre da maquiagem para que ele pudesse produzir todos os efeitos que o Victor Miller tinha escrito. Foi então que ele chamou nada mais nada menos do que Tom Savini, que deu todo o tom que o filme tem, tá nas mãos do diretor de maquiagem, que fez efeitos muito inovadores para a época. Para dar um realismo ainda maior ao seu trabalho, o Tom Savini ele fez uma pesquisa diretamente com alguns médicos legistas para saber como que era a reação de alguns cortes e alguns ferimentos. O resultado foi um trabalho muito inovador para a época. Com as filmagens do filme prestes a começar, eles precisavam escolher agora o elenco. E o diretor exigiu que tivesse um elenco ao seu dispor que fosse muito jovem e muito bonito. Por isso que os atores que participaram desse primeiro filme, eles eram praticamente desconhecidos,
já que eles vinham, a maioria deles, de alguns musicais da Broadway. Eles eram muito conhecidos no teatro, mas na sua grande maioria esse era o primeiro papel deles dentro do cinema. E para fazer um contraponto a esse elenco muito jovem, o diretor chamou a Betsy Palmer, que foi uma atriz que fez muito sucesso nos anos de ouro do cinema, só que lá em 1980 ela estava um pouco vivendo no ostracismo e ela até se recusou muito a participar do filme. Segundo as próprias palavras da atriz, ela só decidiu participar do filme porque ela precisava trocar o seu carro e aquilo seria um dinheiro muito fácil. Mas nem ela gostou do roteiro, do enredo, nem ela viria a imaginar do que iria se transformar tudo aquilo. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? 1, 2, 3. We weren't doing anything. We were just messing up. 4. 5. 6. Must be my imagination. 7. Can I help you? Hello? 8. 9. 10. 11. 12. Friday, the 13th. You may only see it once, but that will be enough. O filme estreou no dia 9 de maio de 1980 com um singelo orçamento de $550 mil. Uma bagatela para a época, né? Geralmente esses filmes de baixo orçamento, os estúdios eles tinham medo de arriscar porque eles não tinham um retorno equivalente ao que eles investiriam. Mas para surpresa de todos, Sexta-feira 13 arrecadou somente nos Estados Unidos mais de $45 milhões. Para um orçamento de 550, o estúdio lavou a égua, não é mesmo? Também foi nos anos 80 que Jason ganhou talvez o seu maior e o principal inimigo. A Hora do Pesadelo do Wes Craven também foi lançado durante os anos 80 e durante toda a trajetória da franquia, vários rumores começaram a pipocar em sites especializados, gente. Na época não eram sites especializados, eram revistas especializadas em cinema e entretenimento que começaram a costurar uma rivalidade entre esses dois personagens, e isso foi fomentado cada vez mais pelos fãs que queriam ver esse embate nos cinemas. Essa cena ela foi responsável por fomentar essas ideias tanto entre os fãs quanto entre vários produtores, só que como as personagens eram de estúdios diferentes, essa ideia era praticamente inviável e ela demorou praticamente 14 anos para sair do papel. Foi só somente em 2013 que os fãs ganharam de presente o filme Fred vs Jason, que fez um tremendo sucesso, tanto da crítica quanto do público, que pôde ver finalmente esses personagens se degladiando na tela. Die, little bitch. Eu
comecei a acompanhar a franquia ainda, tipo, na minha infância, lá por volta dos 9, 10 anos, quando a sequência de filmes ela passou inteira, quando a Rede TV ela foi lançada, né? Se não me engano, ela era exibida dia de sábado num especial chamado TV Terror, que passou praticamente todos os filmes dessa saga, e eu, tipo, fiquei apaixonado pelo filme, assim, pela franquia, pelo jeito que o filme foi conduzido. Obviamente que nem tudo são flores, nem tudo são pérolas, né? Porque as sequências seguintes do filme, elas não conseguiram, tipo, garantir a qualidade. A parte 5 é uma sequência medonha, talvez seja o pior filme da franquia. Não vou nem dar muito spoiler aqui, mas provavelmente quem acompanha a série sabe que é um filme muito ruim, muito fraco. E os filmes seguintes, então, tipo, é pior ainda, porque eles começaram a apelar para todos os lados. Eles apelaram, tipo, pro humor, para mortes muito bizarras. O filme, ele perdeu a mão conforme ele foi evoluindo, né? E o filme perdeu a mão na mão de diversos diretores que não souberam conduzir o filme e não souberam tratar a personagem com o respeito que ela merecia. Então, nesse meio termo, a gente conseguiu filmes muito bagaceiras, muito ruins. Isso sem falar naquela parte, né, de Jason X, que, pelo amor de Deus, cara, aquele filme ele tinha que entrar pro ápice, assim, do Framboesa de Ouro, porque ele é muito ruim mesmo. Talvez ele seja mais ruim do que a parte 5. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Para você que me acompanhou até o final desse vídeo, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem no nosso canal, que isso é muito importante pra gente. Deixa um like nesse vídeo e coloca aqui nos comentários o que você acha dessa franquia, se você gosta, se você acompanhou essa sequência quando você era criança, adolescente, enfim. Vamos trocando ideia aqui pelos comentários. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo com outro tema do mundo do entretenimento que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Até mais!